Bom dia a todos. Hoje é dia 24 de março do ano de 2020. Eu me chamo Wagner da Silva, sou o presidente do Centro Espírita Allan Kardec, aqui na cidade de Porto Velho, e sou também o coordenador da área de estudos da Federação Espírita de Rondônia. E como tantos outros companheiros de ideal espírita, estou me associando a esse esforço de produzirmos e fazermos circular conteúdo espírita para que as pessoas tenham o que ouvir, tenham o que refletir nesse período de isolamento social. Nos últimos 2 dias, eu venho falando sobre a questão de número 922 do Livro dos Espíritos. Essa questão propõe 3 elementos que qualquer pessoa pode obter para alcançar a felicidade. A felicidade, então, nessa perspectiva, seria composta, primeiramente, de um elemento material, a posse do necessário, que diz respeito aos bens materiais. Um segundo elemento que constitui a felicidade é de caráter espiritual, seria a consciência tranquila. Nos últimos 2 dias, nós falamos destes 2 elementos. A nossa intenção agora é falar do terceiro elemento que constitui, então, a felicidade, que é a fé no futuro. Dessa maneira, a questão 922 do Livro dos Espíritos indica 3 elementos para a felicidade. Cada um desses elementos constitui um dos tempos da nossa temporalidade. A posse do necessário diz respeito ao presente, a consciência tranquila diz respeito ao passado e a fé no futuro, como já está bem explícito, diz respeito ao futuro. A grande pergunta é: como nós podemos manter a fé no futuro em um mundo que parece cada vez mais caótico, que parece cada vez mais confuso? Ainda mais nesse período de pandemia, onde em nosso país se fala em aumento nos números de desemprego, em morte, em insuficiência do sistema de saúde para atender toda a demanda, em meio a tanto medo, em meio a tanto temor, como manter a fé no futuro? Antes de falar especificamente da fé no futuro, eu gostaria de lembrar quem está nos ouvindo sobre a noção de fé inerente à doutrina espírita. No Espiritismo, nós falamos em uma fé raciocinada. O que seria, então, fé raciocinada? Fé raciocinada não é uma fé que acredita apenas em coisas que possam ser demonstradas em laboratório. Essa não é a ideia da fé espírita. Quando no Espiritismo nós falamos em fé raciocinada, nós estamos falando em uma fé coerente, uma fé que não se contradiz. Por exemplo, se nós acreditamos que Deus é soberanamente bom e soberanamente justo, não faz sentido acreditar que Ele castigue as pessoas a um inferno eterno. Isso não é racional. A fé raciocinada nos ensina que se Deus é bom e justo, Ele oferece novas chances, novas oportunidades para que as pessoas reparem seus erros. Um outro exemplo que podemos citar, ainda falando que Deus é soberanamente bom e justo. Não podemos aceitar que Deus, sendo bom e justo, faça uma criança nascer com problemas graves de saúde para castigar ou punir os pais da criança. Isso não é racional. A fé raciocinada nos ensina que se uma criança nasce com problemas sérios de saúde, muito provavelmente essa criança está passando por experiências de aprendizado que dizem respeito às vidas anteriores dela e que provavelmente seus pais aceitaram auxiliar este espírito nesta empreitada de aprendizado e de crescimento espiritual. Então, essa é mais ou menos a noção que nós temos de fé raciocinada no Espiritismo. Então, agora voltemos à ideia de fé no futuro. Como manter a fé no futuro? Elemento fundamental e que compõe, então, a nossa felicidade. Para que possamos ter fé no futuro, é fundamental que nós assumamos agora, no presente, nos dias de hoje, compromissos de transformação. O que é o futuro? O futuro é um reflexo do que nós estamos fazendo neste momento. Então, para termos fé no futuro, é fundamental que façamos escolhas no presente
e que podem refletir ou produzir um futuro melhor. Às vezes as pessoas pensam, mas eu sou só uma pessoa, eu sou muito pequeno para fazer transformações radicais e que podem mudar a humanidade. Nós não estamos falando em transformações que podem mudar a humanidade. Nós estamos falando em transformações pequenas no nosso dia a dia e que com certeza poderão fazer o mundo melhor e aumentar a nossa capacidade de acreditar nesse futuro. Coisas simples como separar lixo reciclável de lixo não reciclável ou aproveitar este período de isolamento involuntário para cuidar melhor da qualidade dos nossos laços de afeto dentro da família. Qual foi a última vez que brincamos com as nossas crianças? Qual foi a última vez que conversamos amistosamente com a esposa, com o esposo, com o pai, com a mãe? Qual foi a última vez que nós rezamos juntos em família? Todas essas pequenas transformações que acontecem agora, que podem ser feitas agora, certamente refletirão em um futuro melhor. Então, a fé no futuro depende de compromissos assumidos hoje, no presente, com a transformação do futuro, ou, em outros termos, com a transformação de nós mesmos. Se nós nos esforçarmos por nos tornarmos pessoas melhores, certamente o futuro também será melhor. Um outro elemento que requer um compromisso nosso com o presente é estarmos atentos às ideias que nós divulgamos. Não é que o mal é muito grande a ponto de tirar a nossa fé, é que o mal é muito divulgado. O mal tem um conjunto de marqueteiros que é bastante capaz de fazer o mal circular. Mas nós circulamos pouco as ideias boas. Muitas das vezes, sem percebermos, temos feito propaganda para o mal. Temos sido marqueteiros do mal. Nós podemos fazer uma avaliação. Dá uma olhada aí na nossa rede social, Facebook, Twitter, Instagram. Quantas postagens na última semana sobre coisas boas nós fizemos? Às vezes nós, sem percebermos, sem maldade, acabamos fazendo propaganda para o mal e ajudando a aumentar essa sensação de medo e de insegurança em relação ao futuro. Para nós encerrarmos, eu vou contar uma pequena história que ilustra bem a capacidade de transformação e de mudança do mundo que cada um de nós tem e que acontece nas pequenas coisas. A história conta que havia um homem muito sábio e esse homem tinha diversos discípulos que o seguiam no intuito de aprender com ele também a sabedoria. Dentre os discípulos havia um que era bastante invejoso. Esse homem, esse discípulo invejoso, não reconhecia em seu mestre toda a sabedoria que as pessoas diziam. Ele costumava pensar consigo mesmo: o meu mestre até que é um homem inteligente, mas não é tudo isso que as pessoas falam. Um dia, então, este discípulo invejoso, querendo fazer o que ele dizia ser um desmascaramento do mestre, armou uma armadilha. Ele capturou um pássaro e se dirigiu ao mestre, onde o mestre se encontrava com os apóstolos, com seus seguidores, com aquele pássaro na mão. O plano dele era o seguinte: ele ia estender as duas mãos fechadas para o mestre e perguntar ao mestre: o que eu tenho em minhas mãos? E ele pensava: o mestre é um homem mais ou menos inteligente, então ele vai saber que o que eu tenho em minhas mãos é um pássaro. Quando ele disser que o que eu tenho em minhas mãos é um pássaro, eu vou perguntar a ele: e o pássaro, mestre, está vivo ou está morto? Se o mestre disser que o pássaro está morto, eu abrirei as minhas mãos e o pássaro voará, e todos verão que ele se equivocou e que ele não é esse homem inteligente que as pessoas acham, tão sábio assim. Por outro lado, se ele disser que o pássaro está vivo, eu esmagarei o pássaro em minhas mãos e mostrarei a todos o pássaro morto, mais uma vez mostrando a todos que ele não é tão sábio assim quanto as pessoas pensam. Munido então deste plano, ele capturou o pássaro e finalmente se encontrou com o mestre. Estendeu as mãos fechadas
com o pássaro entre elas, ao seu mestre e perguntou: Mestre, o que eu tenho em minhas mãos? Conta a história que o mestre lhe teria olhado profundamente nos olhos, com um semblante de piedade, mas também de energia, e falado ao seu discípulo invejoso: Meu filho, tu tens em tuas mãos o poder de decidir entre a vida e a morte. Este ensinamento, então, fica como uma mensagem fundamental. Nós precisamos transformar o presente para que possamos ter fé no futuro. Cada um de nós tem nas próprias mãos o poder de escolher, o poder de decidir entre a vida e a morte. Que Jesus abençoe a cada um de nós, nos dando fé e nos dando tranquilidade para passar por estes momentos tão difíceis de provação. Tenham todos um bom dia.